Prezados alunos, estamos de volta para retomar a temática do ensino à distância. E nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês um mecanismo, um instrumento didático-pedagógico bastante utilizado na ciência da computação e, consequentemente, no ensino à distância, porque a tecnologia ela acaba de alguma maneira influenciando o EAD. Eu vou introduzir aqui uma temática que na internet aparece por 3 letras, FAQ, que numa tradução mais literal seriam perguntas formuladas com frequência, Frequent Asked Questions. Então eu fiz uma seleção de 10 perguntas que eu suponho que você iria formulá-las. Estou me antecipando às demandas, porque muitos dos alunos as fazem. E à medida que nós vamos discutindo, eu vou detalhando dúvidas presentes ou talvez me antecipando algumas questões que podem ser levantadas. A primeira é: como me sair bem como aluno no EAD? Essa pergunta, ela para ser discutida, eu vou detalhá-la em vários aspectos. A primeira é: existe controle de frequência? Faltas? Existe sim. Apesar de que você não estará frequentando um espaço físico, o seu acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, lembra lá aquela expressão, o Blackboard? O seu acesso a esse ambiente e, mais notadamente, ao fato de você responder aos exercícios, às perguntas da avaliação processual, é um dos componentes, que será aliada ao segundo componente, é a sua presença no encontro presencial ou nos encontros presenciais, depende da forma com que o calendário será montado para a disciplina. Normalmente, em cursos completamente à distância, há somente um encontro presencial mais próximo do término do curso, momento no qual é respondida presencialmente a avaliação final. Volto a lembrar que isso faz parte da legislação. Quem determina que exista pelo menos um encontro presencial é o Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Segunda questão: existem notas? Sim, de maneira semelhante às disciplinas presenciais ou semipresenciais, há distribuição normalmente de 100 pontos e estabelece-se uma meta mínima, nesse caso de 70 pontos. Os pontos são distribuídos na avaliação presencial e durante o decorrer da disciplina, na resolução dos exercícios de portfólios, participação de fóruns, que são atividades inseridas no contexto da avaliação continuada ou processual. Para que o aluno possa então ser considerado aprovado, ele tem que atingir uma meta mínima de pontuação, normalmente 70, e uma meta mínima de comparecimento às aulas, quer seja presenciais, quer seja virtuais. Normalmente você pode ter 20% de ausência. Então, aprenda a gerenciar o seu tempo, aprenda a controlar o seu tempo, aprenda a acessar periodicamente, frequentemente, o sistema. Como eu tiro dúvidas? Existem várias formas. Uma delas, e a mais direta, é mandar um e-mail, mandar uma mensagem para o professor da disciplina. Lembrando, nós no EAD mudamos a nomenclatura. A esse professor nós denominamos tutor. É importante então que você interaja periodicamente com o seu professor tutor. E é muito comum as pessoas que estão chegando para o EAD perguntarem o que é tutor, o que significa tutor. Na verdade, existem 2 tipos de tutoria.
esse professor responsável pelo conteúdo é o tutor à distância. Existe uma outra modalidade, aquele tutor presencial que está disponível no polo ou nos polos, que pode atendê-lo presencialmente ou, eventualmente, você que mora afastado do nosso polo sede, você pode recorrer a ele por e-mail. Esse professor, esse tutor, é responsável por esclarecer dúvidas de ordem técnica. Então, dúvidas da disciplina, direcione-se ao professor tutor. Dúvidas de ordem técnica em relação ao acesso ao ambiente, dirija-se à equipe de tutoria. E os contatos estão todos disponíveis na plataforma. Você tem essa informação. Como esse material, é uma outra pergunta frequente, como esse material básico que eu vou usar é produzido? Existe um conceito, uma estrutura, uma lógica editorial. Num primeiro momento, o professor autor, que virtualmente, futuramente pode vir a ser o tutor ou não, esse professor autor, tipicamente é um doutor ou um mestre na área de conhecimento, ele elabora, ele redige um texto. Esse texto é submetido então ao NEAD e esse processo de produção passa por uma revisão metodológica, uma revisão de padronização. Depois de aprovado nessa etapa de revisão, nós submetemos a uma equipe de produção, que são os Instructional Designers, eles que vão codificar aquele texto originariamente escrito pelo professor numa linguagem da web, chamada HTML. Posteriormente, volta para o NEAD aprovando, é ressubmetido ao professor e quando finalmente esse processo é aprovado, vocês têm acesso ao conteúdo. O que significa NEAD? É o Núcleo de Ensino à Distância, é o núcleo responsável por receber todas as demandas, todas as requisições da direção da instituição, dos professores, dos alunos e gerenciar essa equipe multidisciplinar. Um conteúdo do ensino à distância não é produzido por uma única pessoa, por um único professor. Vários são os profissionais que contribuem para enriquecê-lo, principalmente através dos chamados objetos de aprendizagem. Essa videoaula aqui, por exemplo, ela demanda uma equipe de produção. Nós temos profissionais responsáveis por capturar essa imagem, por editar essa imagem, profissionais responsáveis por conhecimento na área de audiovisual, tratam esse conteúdo, e profissionais responsáveis pela área dos aspectos pedagógicos, além do professor, que está aqui apresentando e discutindo essa temática para vocês. Essas questões são questões basilares, questões fundamentares, que servem como suporte àquela pergunta inicial. Como eu me dou bem como aluno do EAD? A nossa proposta é que você seja alguém dedicado, alguém autônomo, alguém reflexivo, que não será um aluno reativo, mas um aluno ativo, que participa, que sincroniza, que opina, que direciona o seu conhecimento. E, sem dúvida nenhuma, a primeira providência é periodicamente acessar os conteúdos e, de maneira reflexiva, fazer uma analogia, uma comparação, uma construção, enfim, linkando vídeos, áudios, textos, imagens, para que no final das contas você possa, de maneira objetiva, construir o seu conhecimento. Eu agradeço pela atenção e nós nos vemos na próxima. Um abraço.